Muito bem. Gente, é muito legal as conexões, né? A tecnologia. Porque, assim, imagina, a Ângela, né? Eu acho que eu e a Ângela, que está aqui, pelo que eu vejo, nós somos do tempo em que não tinha nem celular, né? Só daquele tempo em que telefone fixo era investimento. Sabe, você comprava telefone fixo. Você também, Tatiana? Você não é Tatiana, você... Tereza, você comprava uma linha de telefone. Na fila. Ficava na fila para fazer. No mais, onde tem escrito mais? Isso é vídeo. Você não... Aí, tive ela muda que ela está tentando ali. E é tão legal, né? Porque uma época isso que o telefone fixo ele era um plano, você comprava vários, alugava, né? Conhecia gente que alugava o telefone. Minha mãe mesmo fez isso. Eu nunca aluguei telefone para os outros, só alugava um para mim. Mas e hoje a gente tem tanta tecnologia disponível para a gente. E eu tenho umas amigas aqui da minha idade que falam, ai, eu não sei mexer nisso, eu não sei mexer naquilo, nossa, eu sou péssima em tecnologia. Eu falo, a primeira coisa que a gente tem que começar é parar de falar que a gente é péssimo, porque a gente é de uma geração que telefone fixo era investimento, imagina, hoje quase ninguém tem telefone fixo mais, não é verdade? Hoje todo mundo tem seu celular e a gente consegue, através das tecnologias, poder estar conectado com várias pessoas em vários lugares, e eu acho isso tão maravilhoso. Então, a gente se colocar para aprender isso, eu acho que é realmente uma coisa muito fantástica, muito bonita, e... sair da tela cheia, como é que sai da tela cheia? Não quero a tela cheia, esse daqui. Acho que é isso mesmo, eu acho que isso é maravilhoso. Muito bem, estamos aqui na nossa jornada do aprendiz, que é um compromisso que fizemos para trabalhar o nosso poder de co-criar, o nosso poder de assumir a nossa responsabilidade sobre a nossa vida e poder fazer a multiplicação disso. Então, a gente começa esse trabalho, além das meditações que fizemos ao longo do tempo, começamos agora a plantar a nossa semente, né? Então, nós estamos num momento que está todo mundo aí fazendo um trabalho, que é o trabalho que eu propus, qual que é o solo, qual que é o broto e qual que é a flor. Então, eu consigo aqui compartilhar a tela, vou compartilhar aqui, deixa eu ver. É aquela que está sempre experimentando o novo, né? Então, o que que eu quero? Vê se vocês estão vendo a minha tela, assim, estou conseguindo compartilhar. Esse daqui vou tirar. Fala para mim aí, ok, Max, estou vendo aí a terra na tela. Tem mais coisas que vocês estão vendo que precisava ver, né? Pronto, vê se aí. Fala para mim. Tá vendo Ok. tá ok? Tá bonitinho, gente? Porque ainda vou fazer uma aula para ficar expert aqui. Muito bem, então a gente está falando sobre nos preparando para esse processo da cocriação, de estar apto a cocriar. Então, existem práticas de cocriação que estão relacionadas a meditar, criar imagens e projetar imagens através do seu coração, daquilo que a gente quer que materialize na nossa vida. Isso é uma prática comum. A outra prática é essa que eu estou fazendo com vocês, que é uma prática mais profunda, porque ela é mais terapêutica no sentido de dizer, eu estou em condições, realmente eu estou em condições de projetar. O que é que eu estou projetando para a minha vida? Então, a gente está nessa fase agora, que é justamente a fase da Terra, que é a fase número 1. E o nosso tema da aula de hoje, do que a gente vai colocar dentro disso, é o que que é? Quando a sua vida fica fadada ao fracasso? Então, tema, sua vida está fluindo ou ela está travada? E a gente fala isso em termos da terra, que é o nosso primeiro elemento de trabalho, porque nós estamos aqui na terra, viemos através de uma família que tem uma linhagem da terra,
e somos sementes plantadas em solo. Então, nesse nosso trabalho, nós estamos trabalhando exatamente essa condição do solo, que representa a mãe, a semente que representa o pai, e a flor ou fruto que representa, então, nós como filhos, né? Então, temos o pai, a mãe e o filho. Então, o filho está como o resultado desse elemento, que é a condição do solo. Então, primeiro, para a nossa vida poder fluir, para a vida fluir na Terra. O que é fluir na Terra? Fluir na Terra significa eu estar aqui no meu corpo, ter o meu espaço, ter o meu lugar, eu prosperar, eu crescer e eu ter a minha própria identidade. Então, voltando aqui nesse elemento, ele está aqui exatamente esse ponto, vamos dizer aqui. A Terra representa, então, esse daqui, o lugar onde eu estou. A Terra, o lugar, a semente vai crescer sobre esse lugar e ela vai prosperar. A semente é a ideia. Então, vamos colocar aqui, a semente representa a ideia. Cadê a cor? Por que não está com a cor? Espera a cor. Desenho o texto. Deve estar a cor em algum lugar, porque está no preto. Agora, viu? Bonitinho, vai aprender, Max. Só para você ficar calma, Max. Todo mundo calmo. Então, nós temos a ideia. Aqui a gente tem uma borracha. Isso. E olha, pronto. Temos uma ideia, temos um solo. Temos o solo. Hoje a gente vai olhar sobre esse aspecto aqui. E nós temos, então, aqui o que vai crescer. O solo, a semente que cresce. Então, aqui, a ideia, que é onde tem a ideia, é a semente, né? A ideia é a semente que cresce. E o que cresce prospera. Então, o que a gente precisa ter? Uma vida que esteja em fluxo. O fluxo da vida, ele está ligado ao movimento de ter um corpo, crescer, prosperar, multiplicar a ideia que eu trago comigo. Então, nessa condição do solo ser a mãe e da semente ser o pai, o broto ou fruto que representa o filho nessa condição, formando então a trindade. Então, essa trindade, ela é um elemento muito forte que vai nos acompanhar. Por quê? Porque não tem jeito de eu, como um fruto, uma flor e um fruto, que usa um corpo resultante dessa soma bioquímica, que é a mamãe, o solo da mamãe e a semente do papai, eu prosperar. Então, a noção da gente de prosperar e de crescer é quando você pega uma semente, bota no solo e ela cresce, ela dá várias flores, e ela dá várias flores e vários frutos, frutos que têm muitas sementes. Então, a primeira condição natural que a gente precisa se apropriar é da nossa condição de abundância, é da nossa condição de prosperidade. Porque quando eu atinjo isso, em todos os sentidos, tá, gente? Não quero falar só de dinheiro. Dinheiro também, conforto também, prosperidade também. Mas quando eu estou falando de riqueza, quando eu estou falando de prosperidade, de abundância, de atingir o sucesso, vamos deixar muito claro, eu estou falando isso em todas as áreas da nossa vida, ok? Então, não só o dinheiro. O dinheiro é importante? Claro. O dinheiro é um papel, uma moeda? Claro. Mas eu conheço um tanto de gente que tem dinheiro, mas é miserável. Vive a vida miserável, vive no lugar da miséria. Não é produtivo. E o que eu gostaria de conduzir vocês até o próximo eclipse, né, em novembro, como a gente marcou, é traçar um caminho onde vocês possam, através desse processo, dessas ferramentas que eu venho trazendo, dessas provocações, chegar no seu lugar abençoado. Que lugar abençoado? O seu lugar de prosperidade, de abundância e de crescimento. Por quê? Esse aqui representa o núcleo de inteligência da Terra.
tá? Eu trabalho com mapa gestacional e a gente trabalha com 4 núcleos de inteligências. O primeiro núcleo é a Terra, porque a gente está na Terra, eu estou num corpo, então quando eu falo corpo, tá? Eu estou num corpo que cresce, que precisa se alimentar, e nele sai uma ideia. Então, isso que representa essas 3 cores, tá? O marrom representa com isso, além do solo, o corpo, o lugar, o trabalho, meu espaço, meu limite, o lugar onde eu estou para que aquilo que eu trago possa crescer e multiplicar. Então, a gente precisa de ter essas 3 inteligências alinhadas dentro de nós. Então, essas 3 inteligências estão aqui associadas também ao trabalho que estamos fazendo de ter um solo que representa a mãe, a semente que representa o pai e o resultado que é o que nós temos para poder vivenciar. Vocês estão fazendo agora um trabalho que é um trabalho importante, que ali na frente, quando terminar esse trabalho, que tem mais a Semana do Pai, então um trabalho que nós estamos buscando todas as referências que a mãe, que você recebeu da mãe e que você tem aí com a mãe, porque a mãe é o teu solo e o broto é o teu pai, e a gente precisa de ter esses lugares bem acertados dentro de nós. Então, isso significa que a minha vida na Terra, ela vai fluir ou ela vai travar, ou seja, nesses 3 quesitos, ela vai fluir ou ela vai travar segundo o lugar que eu estou diante da minha família, a princípio do meu pai e da minha mãe. Isso é fundamental. Então, o que significa isso? Para poder falar sobre esse aspecto. Sobre as 3 leis, né? As 3 leis que a gente tem, que o Bert Hellinger falou, e que combina muito com as leis sistêmicas xamânicas também, que a gente vai falar agora dessas 3 leis, tem uma lei que é fundamental. Então, não, todas as 3 leis são fundamentais, desculpa. Mas aqui agora, do que a gente vai falar hoje, uma lei fundamental para ver se a sua vida está fluindo, se ela está travando. Ou seja, se você, imagina que você é um fruto que não prospera, você é um pé de laranja que não dá laranja, você está doente. Porque um pé de laranja tem que dar flor, para o beija-flor ir lá, para a borboleta ir lá, para a abelha ir lá, fazer toda a polinização, ela vai ter esse ecossistema, então isso é muito importante que esteja fluindo. Se eu sou um pé de laranja que nunca estou frutificando de fato as belezas dessa natureza, eu estou com a minha vida então travada. Então eu tenho que olhar para a vida travada. E a gente quer cocriar, criar o universo de criação nessa força do eclipse toda que a gente pegou até o próximo, eu quero criar. Então, para eu criar, eu tenho que limpar e liberar os fluxos internos para que eu possa projetar algo que seja consciente daquilo que eu vim fazer. Porque, do contrário, a gente acaba projetando inconscientemente as nossas questões. Então, a nossa dinâmica financeira, material, de terra, de ter lugar, de ter um espaço que se concretize aqui, ela está ligada às 3 leis do amor de Bert Hellinger. Por quê? Porque a gente falou de solo, falou de mãe, falou de semente, falou de pai, então falou do terceiro, que é eu sob estes elementos, nessa forma. A primeira lei que a gente tem é a lei do pertencimento. Ela é uma lei que tem a ver aqui também com terra. Eu estou no planeta Terra, eu tenho um corpo de terra e eu vim de uma família. Então, essa lei, ela fala daquele campo mais inconsciente no nosso cérebro que a gente busca. Eu busco pertencer. Eu busco pertencer a uma família, a uma egrégora, a uma tribo, a um local. Então, essa primeira lei do pertencimento, ela é uma lei muito forte e é uma lei que traz muitas informações. É um dos motivos pelos quais, quando desde criança, acostumado às vezes com o sofrimento, que estava junto com a família, eu queira voltar ao estado de sofrimento para eu pertencer àquela família, já que todo mundo estava ali.
Da mesma forma, se a família era pobre, sem dinheiro, ou negava o dinheiro, eu cresço, e para eu pertencer àquela família, eu quero voltar para aquele lugar. E mesmo se eu venho aqui crescendo e tendo dinheiro, se eu não tenho isso resolvido, eu posso me sentir culpada por eu ter o dinheiro e a família não ter o dinheiro, ou que o meu pai não teve, ou meus irmãos não teve, porque o nosso modelo inconsciente, terráqueo, independente do signo do mapa gestacional de cada um, nós estamos no corpo. Ah, você está no corpo terráqueo? Você está na Terra? Então tem uma lei. É uma lei de pertencimento. Então, a lei de pertencimento tem a ver com o núcleo de inteligência da Terra. Eu quero pertencer. Então, aí a gente vai ver ao longo desse trabalho como eu posso estar em equilíbrio com essa lei do pertencimento sem danificar o meu ser para eu poder ser igual àqueles dramas que eu vivi ali no passado. Porque eu quero sim me sentir pertencendo ao meu corpo, à terra, a esse lugar e à família. Porém, essa lei do pertencimento tem que vir ao estado de consciência para que eu não imponha inconscientemente os meus padrões de comportamento e meu campo energético a seguir o mesmo fluxo, ou atrair para mim pessoas e situações para eu seguir aquele mesmo fluxo, para eu estar pertencendo àquele grupo de forma inconsciente. Então, por isso esse trabalho que estamos fazendo é para trazer tudo isso ao campo da consciência, para ficar mais fácil eu encontrar uma forma de pertencer na lei do amor, que são as leis do amor, né? Eu pertencer na lei do amor num caminho de alta frequência, não na dor ou na limitação. Primeiro. Segundo ponto é a hierarquia. A hierarquia é o quê? Respeitar quem veio antes. Ou seja, não tem como a minha vida ser fluir, se eu não respeito quem veio antes. E quem são os primeiros que vieram antes de mim? Papai e mamãe, o solo que é a mamãe e o papai. E se eu sou a filha mais velha, então eu sou a primeira. Mas se eu sou a segunda, se eu sou o irmão mais velho, ele veio antes de mim. E daí isso vai se repetir na vida. Se eu chego numa empresa, todas as pessoas que estavam ali antes de mim, elas têm um lugar antes de mim. É importante que eu saiba chegar nesse lugar com respeito às pessoas que estavam antes de mim. Isso em qualquer lugar da vida. Então, isso é uma outra lei, que é a lei da hierarquia. Não é só do pai e da mãe, mas como isso vai refletir em outras áreas, como, por exemplo, as áreas profissionais ou habitacional. Ok? Eu estou mudando para um lugar e tem vizinhos. Na lei da hierarquia, eu preciso respeitar os vizinhos que estão ali. Então, é de bom grado que eu chegue com os vizinhos, respeite, cumprimente. Eles estão ali antes de eu chegar. Então, o meu estado desse lugar é o estado de humildade. Então, humildade é um conceito muito importante do qual precisamos estar alinhados com esse valor, que é o valor da humildade. Só para eu deixar aqui, entre parênteses, humildade, se eu já falei, eu vou falar novamente, estamos guardando isso. Humildade, a palavra humildade vem de humus. E humus quer dizer terra. Então, humildade significa todos viemos da terra e vamos voltar para dentro da terra, vamos morrer aqui na terra, até que alguém diga o contrário aí, se a gente vai para outro planeta. Mas até então, nós não temos essa opção. Declaradamente, vamos todos para debaixo da terra. Então, humildade é reconhecer essa humanidade em todo mundo e que estamos todos sujeitos às regras da terra, como a regra de nascer, crescer, produzir, morrer, por exemplo, como a regra de que morremos, vamos desfazer do corpo. Então, por isso daí a humildade, estamos nesse lugar. E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio. Então, a lei do equilíbrio está ligada diretamente à nossa condição de criar a matéria. Ou seja, lembrando, quando eu estou falando de criar a matéria, eu estou naquela parte do nosso desenvolvimento, quando eu falo da flor, do fruto. E o que vai ser lindo nesse trabalho nosso é se durante essa mentoria, quando chegar ali na frente dessa jornada, você estiver produzindo e reproduzindo abundância na sua vida,
vida, porque você tem muito e tem muito para dar, para vender, para trocar, porque você saiu do lugar da miséria e foi para o lugar da abundância. Então, isso significa que você conseguiu atingir um lugar de elevação diante da sua sistêmica familiar, de todo o seu contexto familiar. Então, a gente vai falar sobre a lei do equilíbrio, certo? Que é o nosso ponto, então, de fala hoje. Por quê? Você vai se perguntar, a minha vida está fluindo ou está travando? Aí você vai dizer, não, minha vida está travando. Em que lugares que essa vida pode travar? Então, é justamente do que eu quero dizer para vocês e falar com vocês aqui. Primeira coisa, eu quero mostrar aqui, então, uma outra imagem. Vamos colocar essa imagem aqui. Por que você não quis abrir? Porque ela está apanhando um pouquinho aqui. Parece uma imagem. Uhum. Agora ela veio. Essa é a imagem que eu quero mostrar. Muito bem. Então, a gente fala para poder falar sobre a energia da mãe. Então, primeiro aqui a gente falando sobre a energia da mãe, a gente tem nesse lugar aqui, olha, as energias que estão relacionadas com a mãe. Então, aqui nós temos a mãe, a mãe, a mãe e a mãe. Então, no primeiro momento do fluxo da mãe, que são os vácuos, independente da energia que você tem no seu mapa, tá? Então, quais são as consequências de eu negar a minha mãe? A mãe é o solo que está lá. Quais são as consequências de eu negar a minha mãe na minha vida? Então, as consequências de eu negar a minha mãe. Primeiro que a mãe é vida. Então, quando eu nego a minha mãe, eu nego a vida, certo? Porque, vamos lembrar lá, terra, filhotinho de terra, estou na barriga da mamãe, e eu sou alimentada na barriga da mamãe pelo cordão umbilical, onde eu estou recebendo não só o alimento, como tudo que tem relacionado à minha mamãe. Então, o primeiro elemento da mamãe aqui é o elemento vida. Então, se eu nego a mamãe, eu nego a vida. Então, o azul que está aqui nesse lugar representa o sentido da vida. A vida é o primeiro ponto. O segundo ponto que está aqui, se eu nego minha mamãe, eu nego, então, os meus relacionamentos. Tome aqui, você vem para cá. Aqui. Relacionamentos. Então, mamãe, eu nego os meus relacionamentos. Eu não tenho abertura para os meus relacionamentos afetivos. Então, olha só, eu estou olhando, isso tudo tem a ver com o solo que a gente está vendo lá. O próximo ponto, se eu nego minha mamãe, eu nego aqui o preto, que é o meu sucesso financeiro. Meu sucesso financeiro. Meu sucesso financeiro está ligado com a mamãe. E o próximo aqui, que é o verde, se eu nego a mamãe, então eu vou negar a minha saúde, que está aqui, olha, que é onde está a minha saúde e a prosperidade na minha vida. Então, o verde, ele é a saúde e a prosperidade. Então, vamos entender se são os 4 vácuos cerebrais nos corpo humano, independente do seu mapa gestacional, tá certo? Que é o vácuo para todo mundo. Então, o vácuo, o que a mãe representa em termos de vácuo para nós? Claro que cada pessoa vai ter o seu mapa e a sua história bem traduzida ali de forma personalizada. Aqui nós estamos falando de uma forma generalizada. Então, ou seja, quais são as consequências da vida quando eu nego a minha mãe? Então, a primeira é a falta da vida. Eu vou ter uma questão com a própria vida, sem sentido para viver. Então, vamos ver lá. As questões que você tem com relação à tua mãe, elas vão influenciar no fluxo da sua vida. Como é que eu posso negar a minha mãe, Max? Como é que é uma forma que eu tenho de negar a minha mãe aqui?
Uma das formas que a gente nega a mãe é quando a gente está em lugares diferentes, é o lugar que a gente ocupa nesse espaço. Que lugar é esse? O lugar da negação, lugar do julgamento. Então, a gente ocupa espaços onde passamos a entrar no estado de negação dessa mãe. Que tipo de mãe pode ser? Pode ser uma mãe narcisista, pode ser uma mãe vitimizada, pode ser uma mãe vilã, pode ser uma mãe ausente, a mãe te abandonou, seja lá qual história você tem da sua vida com relação à sua mãe, a gente não pode voltar no passado para poder mudar essa história, mas nós podemos olhar para as situações acontecidas para a gente poder resolver a mãe dentro de nós, porque esse trabalho está falando sobre o pai e a mãe dentro de nós, por isso não interessa se eles estão vivos, se eles estão mortos, se está perto dele ou não está perto dele, isso não interessa para nós, porque nós não estamos falando sobre a condição externa deles, em primeiro lugar, estamos falando deles em nós. Então, o primeiro ponto é exatamente esse. Por quê? Porque ao negar a mãe, eu nego a própria vida. E a vida está em crescimento. E automaticamente também os meus relacionamentos, ou seja, os relacionamentos afetivos, os relacionamentos amorosos, os relacionamentos interpessoais, sociais, profissionais. Por quê? Se eu neguei a minha mãe, eu neguei a vida. Então, as coisas vão meio sem sentido, um buraco, um vazio. Automaticamente, isso vai refletir no outro vácuo materno. Como a gente está vendo, são 4 vácuos que a mãe é responsável durante a gestação, na fecundação, no 3º mês, no 6º mês e no nascimento. Então, aqui, esse vácuo, que é o vácuo prata que eu estou apontando, é o que tem a ver com os relacionamentos em gerais. Então, quando eu estou negando a mãe, que eu tenho dificuldade, eu estou negando a vida, e eu vou me relacionar com outro, então esse relacionamento vai estar borrado. Ele vai ter várias questões ligadas a um tipo de personalidade que eu vou criar para lidar com esses relacionamentos. O outro ponto é o sucesso financeiro, porque o outro vácuo é o preto, e o preto é a inteligência material, de materializar as coisas. Então, a negar a mãe, eu nego a vida, nego o relacionamento e nego também, começa a criar travas no meu fluxo de sucesso financeiro, de sucesso material, para eu materializar. Então, sim, sucesso material tem tudo a ver com a mãe e com o pai também, mas já eu vou falar dele, falando primeiro da mãe. Ou então, na saúde e a prosperidade aqui, eu escrevi um negócio errado aqui, gente, mas saiu errado, mas eu acho que não consigo corrigir, mas está certo aqui, deixa assim. A saúde física. Então, pode ser que a pessoa negou a mãe, negou a vida e conseguiu ter dinheiro, mas não consegue ter relacionamentos e nem saúde. Pode ser que a pessoa tenha relacionamento, até tenha um relacionamento tal, mas não consegue ter o dinheiro, ou embora possa ter aparentemente uma saúde. Ou seja, o que eu gostaria que vocês avaliassem depois, no fluxo do solo que vocês estão trabalhando, como que essas 4 áreas da vida de vocês, elas estão relacionadas com a sua mãe. E o que ela tem a ver com toda a dinâmica financeira, material? Porque a terceira lei é a lei do equilíbrio. E o que é a lei do equilíbrio? É a lei do dar e do receber. Então, anota aí. Na lei do dar e receber, que é a lei do equilíbrio, eu estou dando mais do que recebo? Ou eu gosto de dar e eu não gosto de receber, eu tenho dificuldade de receber? Ou eu só quero receber e não quero dar? Então, o que a gente tem com relação a isso? Porque é o nosso primeiro momento quando a gente nasce. Então, no primeiro momento, quando a gente nasce, a gente está lá dentro da barriga da mamãe sendo alimentado por um cordão. Ou seja, ali eu estou recebendo a vida o tempo inteiro. Olha, eu estou recebendo a vida. Quando a gente nasce, o cordão é interrompido, a primeira coisa que o feto vai fazer é procurar o quê? Procurar o seio da mamãe. É se alimentar.
Então, o verde, que é o alimento, eu vou procurar o peitinho da mamãe ali, do que eu estou procurando me alimentar. E nesse momento que eu estou procurando me alimentar, como a mamãe é o nosso alimento, então a mamãe é a nossa vida, é o sentido da vida, é a própria vida, e a mamãe também é o que nos alimenta. E vamos dizer, então, que eu não fui alimentado. Eu fui procurar o peito da mamãe, eu não tive o peito da mamãe, eu não fui amamentado, por exemplo. Isso pode significar uma interrupção dos fluxos em cada um desses 4 quadrantes, em todos ou em um ou mais deles, ok? Muito bom. Sim, o microfone aberto, fecha para os outros. Obrigada. Então, eu vou procurar. O que a gente chama isso? Chama de amor interrompido. O que é o amor interrompido? Quando eu fui buscar aquele alimento, seja ele no peito, seja o cuidado, seja o acolhimento, e eu não recebi aquilo. Então, anota aí, amor interrompido é um termo cunhado por Bert Hellinger, falando sobre o sistema da família, o que significa que aquele amor foi interrompido. Quando o amor foi interrompido no nascimento, na amamentação, quando faltou o seio materno, faltou o colo, então faltou aquele lugar de tomar o que é meu. O que é tomar? Você já deve ter ouvido falar, tomar a mamãe, toma sua mãe, toma o seu pai, e vai ser um dos pontos importantes dentro desse trabalho, que tomar é tomar o que é meu. Olha, eu quero materializar as coisas na minha vida, eu preciso tomar o que é meu, tomar o meu espaço, tomar o meu corpo, tomar os meus limites, tomar a minha ideia. Então, para isso, eu vou ter que tomar a mamãe e tomar o papai. Então, ainda falando de mamãe, de tomar a mamãe, tomar aquilo que é meu. Então, quando eu mamo, eu não amamentei, Max, eu não senti ali, senti a falta da mamãe. Então, hoje, na vida adulta, esse trabalho que estamos fazendo, ele é justamente para eu tomar aquilo que é meu, porque isso é fundamental quando eu virar lá para o universo, nessa projeção do que eu quero, e falar, eu quero tomar o que é meu de direito. Imagina, então o que é meu de direito? Meu de direito é a minha vida, com relacionamentos saudáveis, com sucesso financeiro, saúde e prosperidade. Então, para eu tomar a mamãe significa tomar isso. Max, mas minha mãe é difícil, minha mãe é louca, minha mãe é narcisista, minha mãe é aquilo, minha mãe me abandonou, minha mãe foi embora, minha mãe era assim, minha mãe era assado. Então, todos esses elementos, a gente precisa colocar num determinado lugar. Que lugar que esse elemento está? De julgamento. Então, diante desse olhar, eu não tenho outro lugar para estar. Para eu tomar a minha mãe, eu preciso estar num lugar. Esse lugar de humildade significa o quê? Eu sou pequeno, mamãe é grande. Mamãe veio antes de mim. Então, eu pertenço a essa linhagem familiar, primeira lei. Segunda, hierarquia. Mamãe veio antes de mim. Entendeu? Então, mamãe é grande e eu sou pequeno. Ela é louca, ela é isso, ela é aquilo, pronto. Eu já fiquei grande. Eu comecei a julgar mamãe. Se eu começo a julgar mamãe, não aguento, ela é isso, ela é falsa, ela é mentirosa, ela é aquilo, ela é dissimulada, ela é isso, não sei o quê. Todo julgamento que um filho faz da mãe, ele tira-lhe o direito de tomar o seu lugar. Você fica fora do seu lugar, porque o seu lugar diante dessa condição da qual estamos trabalhando é o lugar do filho, e o lugar do filho é o lugar de quem veio depois. Ou seja, esse lugar, para ter um equilíbrio nesse espaço, você recebeu a vida e você tem que dar alguma coisa em troca disso. E o que você dá? O respeito a esse lugar. Então, isso é tomar a mãe. Primeiro lugar, para eu tomar a mãe, então, independente de qualquer coisa, ela deu o que ela podia ter dado, eu vou cuidar das feridas dessa criança interior dentro de mim, para que eu possa
tomar a mamãe, deixando a mamãe onde ela está, e diante da mamãe eu me vejo pequeno, e todas as questões que estão ligadas a ela, as dores que estão ligadas a ela, que estão ligadas à minha criança, é o momento onde o meu adulto agora pega a minha criança e entende que frente à minha mamãe eu sou criança e nunca vou deixar de ser. E frente a esse lugar, o meu adulto permite que a minha criança esteja no colo da mamãe. Então, essa visualização, que é o primeiro ponto, eu estou no colo da mamãe, tá? Porque diante dessa hierarquia, eu sempre vou ser uma criança para esse lugar. Então, esse é o primeiro para eu tomar a vida, certo? A minha vida de adulto e depois o meu lugar de adulto, com a minha família de adulto, a minha família que agora é prioridade, os meus filhos que agora são prioridades, ou seja, a minha vida agora, para que eu tome a minha vida com prosperidade, abundância e tenha relacionamentos saudáveis, eu tomo mamãe e diante de mamãe eu vejo mamãe grande, eu me vejo pequena e me coloco lá no colo dela para que eu possa ser grande aqui na minha vida e eu ser grande, o meu filho vai ser pequeno e ele vai ter o lugar dele e eu vou ter o meu lugar. Então, leis importantíssimas, 3 leis importantíssimas para a gente entender dentro desse circuito, dentro desse movimento. Tá? Primeiro ponto. Max, o que acontece se eu não tomar a vida? Se eu não quero tomar a mamãe? Entendeu? O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ficar num lugar inconsciente de estar sempre esperando que alguém venha fazer alguma coisa por você. Que alguém venha trazer, seja Deus, o Salvador, um companheiro, alguém vai vir resolver a sua vida, alguém vai vir para esse lugar para fazer essa solução, para solucionar, porque não pode ser você que vai fazer isso, porque você ainda não tomou a mamãe, então você ainda não ocupou esse lugar dentro da linhagem. Então, esse ponto é muito importante, que ele tem a ver com o lugar do crescimento. O modelo do papai e o modelo da mamãe, que são os primeiros modelos de relacionamento que a gente experimentou. Então, vou mudar aqui de cor para a gente poder trabalhar sobre quais são as consequências se eu... Vou colocar aqui esse azul aqui. Quais são as consequências se eu não tomar o papai? Então, peraí, escrito, desenho. Papai, mas não quero vermelho. Vou confundir. Papai azul. Papai. 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 Então, aqui, papai. Papai, aqui. É o meu espaço. Meu espaço. Meu lugar no mundo. Então, papai, o meu lugar no mundo. Depois eu tenho aqui, aonde está aqui, o meu sucesso. Opa. O meu sucesso. Aqui, é isso aqui. O sucesso nos meus empreendimentos em geral. Depois o outro aqui, do papai, é onde eu vou me sentir uma pessoa aqui, honrada, honrada, verdadeira, honrada, verdadeiro, que é o que vai me dar paz de espírito, digno. Então, entenda dessa palavra aqui, eu vou ter o espaço, a honra, o sucesso e o amor. Olha que coisa interessante aqui. Aqui, amor. O amor que tem a ver com a criatividade. Então, a gente está vendo aqui o quê? Amor. Aí. Então, quando a gente está somando lá o solo e a semente, papai e mamãe, a gente escolheu uma junção de 2 sistemas. Então, nós viemos da soma desses 2 sistemas, e isso significa que os modelos que nós recebemos
para manifestar no mundo, o modelo inicial é do papai e da mamãe, por isso que a gente está justamente trabalhando sobre essas influências em nós. E é nesse modelo para eu entender aonde que eu me posicionei dentro desse lugar desde criança, para eu entender hoje como que o meu adulto está e poder curar essas feridas. Então, o modelo, o que que acontece? Quais são as consequências de eu negar o meu pai? As consequências de eu negar o meu pai é que eu não tenho espaço na vida, não tenho espaço no mundo. E esse espaço ele tem a ver com o meu espaço no mundo, meu lugar, meu trabalho, uma carreira, o lugar onde me coloco, meu corpo. Então, está ligado a esses elementos. Então, quando eu estou falando de espaço, eu estou falando de tudo isso. Quando eu nego o papai, esse espaço está sempre em disputa, em briga, sabe? Eu não me acho num lugar, eu tenho que estar lutando por ele, porque eu estou negando o papai. Quando eu começo a aceitar papai também, papai lá na lei da hierarquia, papai é grande, eu sou pequena, meu pai me abandonou, ele morreu. Não interessa, porque ele existe no seu campo. Então, quando eu começo a aceitar papai, eu começo a aceitar meu corpo, minha casa, meu lugar, minha carreira, meu espaço de atuação, de ser útil no mundo. Olha quantas coisas são importantes para essa questão do vácuo do papai aqui. Então, se eu nego o papai, eu tenho problemas com isso, gente. Então, são as consequências de eu negar o papai. Depois, as consequências também de eu negar o papai tem a ver aqui no dourado, ó. Aqui é marrom, a outro é dourado. E o dourado é o sucesso, sabe? Aqui é o sucesso. Normalmente eu coloquei o sucesso financeiro ligado muito à concretização da matéria. E do papai tem a ver com o sucesso de autoestima, sabe? De valor pessoal, de eu me achar boa no que eu faço, de eu realmente ter um espaço assim, de brilho pessoal, de eu me sentir, sabe, uma estrela divina. Eu me sinto parte de Deus aqui na Terra. Sabe essa autoconfiança? Ela está ligada ao papai. Então, quando eu nego o papai, essa energia, esse lugar, ele fica bloqueado. Então, lembra, a gente está trabalhando, a vida flui ou a vida trava. Ele fica bloqueado. Então, eu posso ficar com baixa estima, baixa valorização, duvido de mim, não tenho confiança, não sinto que eu sou boa, ou também posso estar na defensiva, arrogante o tempo inteiro, querendo competir, mostrar, chegar num lugar e você ganhar aquele espaço, seja um espaço para o pai, para o profissional, para as pessoas de autoridade na minha vida, para o homem ou para Deus. Porque esse outro espaço que está aqui, quando a gente fala do pai, nós estamos falando da relação com Deus. Porque esse lugar aqui, esse lugar de brilho, sabe? Quando eu nego meu pai, eu não sinto que Deus, não no sentido da religião, mas no sentido da espiritualidade, de que Deus está me protegendo. Eu não me sinto protegida e guardada por essa figura divina. Então, olha que negar o pai também traz esse buraco tão grande aqui. Depois, o branco, negar o pai no branco, tem a ver com todo o aspecto ligado à história, à família, o meu lugar na história. Então, para eu poder me sentir uma pessoa honrada, verdadeira, ter paz de espírito, olha, relacionado com esses pontos, é muito importante que eu tome o meu pai, e é isso, né? Ai, meu pai é um ladrão, meu pai não sei o quê. Pronto, se eu falo isso, gente, eu estou apontando o dedo. Se eu apontei o dedo, eu já fiquei maior que meu pai. Quem sou eu? Isso é humildade. Quem sou eu? Eu vou cuidar das feridas do meu pai dentro de mim, no meu processo terapêutico de cura, e vou entrar num primeiro movimento. Ele me deu a vida. E eu, em troca disso, nesse ponto de equilíbrio, eu vou fazer o quê? Eu vou dar aqui o lugar de respeito. Esse lugar. Eu tomo ele. Então, esse lugar é um lugar muito importante, muito importante. Então, e o terceiro, o quarto é o amor no sentido criativo, do amor, sabe, de você criar, de você sonhar, de você, esse lado criativo, de fazer com que você possa reproduzir coisas maravilhosas na sua vida. Então, olha como é que tem a ver agora na linhagem do pai. Eu tenho um espaço, um corpo, um lugar, do qual eu me sinto confiante, brilhante, digno e honrado para multiplicar criativamente meu poder no mundo. Entendeu agora o broto crescendo? Mamãe como solo. Mamãe me deu a vida. Eu sinto que a vida, eu tenho vida
eu sei me relacionar comigo e com os outros, tenho sucesso para materializar as coisas, saúde e prosperidade. Então, no solo, quando eu tomo mamãe e quando eu tomo papai, a soma dos dois, desses dois potenciais tomado, me dá o direito de absorver todas essas frequências para eu ser de verdade quem eu vim para ser. Porque aí eu tenho vida, relacionamentos saudáveis, sucesso material, saúde, e eu tenho espaço, eu tenho sucesso, eu tenho autoconfiança, sou honrada e estou em paz para criar o amor em todos os lugares. Então, esse é o princípio da herança que recebemos do pai e da mãe. Ai, mas igual no meu caso, vou colocar um pouco do meu caso. Eu tive uma mãe que foi uma mãe com traços de perversidade, diante das situações do que ela viveu, e do meu pai, os abusos que ele fez e a violência. Então, eu fui uma adolescência que eu quis matar e fugir, eu fugi mesmo de casa. E eu vejo claramente na minha história, gente, o quanto que essas 8 casas que eu negava, eu criticava, eu apontava, eu me sentia superior a eles, queria fazer diferente para fazer melhor. Quando fazia isso, enquanto eu estava nesse lugar, a minha vida vivia travada, travada. Em todos os sentidos, porque ela ficava travada naquele lugar e eu acabava refletindo os elementos que eu trouxe comigo na minha vida emocional e nos meus relacionamentos. Então, para eu poder liberar isso daqui, eu preciso trabalhar as questões. Então, assim, claro que tem questões profundas de todos os níveis que cada um pode ter, eu vou trabalhar essas questões internamente, mas eu já sei o lugar do qual eu preciso me posicionar, um lugar de pequena diante dessas leis. Então, anotar as leis são as 3 leis. Eu pertenço a essa família, respeito a hierarquia e a lei do equilíbrio. Então, falando ainda do equilíbrio, e a gente quer uma vida próspera e abundante, porque a semente que brotou do seu plantio tem que multiplicar muito, muito. Sua vida tem que ser próspera, senão você não está em conexão com a energia divina em todos esses aspectos que eu estou colocando aqui agora. Tá? Primeiro passo para o equilíbrio, gente. Eu dou primeiro eu dou para receber depois. Tanto em casos de dinheiro como relacionamento. Então, por exemplo, dinheiro, que é a matéria, que representa esse fruto de tudo. Então, primeiro eu dou. O ato de doar para uma instituição, para pessoas que precisam, eles entram numa maneira, nesse ponto do equilíbrio. Porque a hora que eu entro nesse ponto e eu aprendo a doar, olha só, eu aprendo a doar, eu estou abrindo uma porta para receber. E se eu estiver só doando, Max, o que acontece se eu só dou e não gosto de receber? Se tem alguém aí, depois levanta a mão, eu sou essas. Porque a gente precisa entender alguns dos pontos de equilíbrio, que significa um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, às vezes, ele se dá. Vou contar no meu caso, por exemplo. O que acontecia? Meu pai era violento com minha mãe era uma pessoa submissa, então eu me colocava no meio dos dois. Isso foi me transformando depois na adolescência numa pessoa rebelde, que eu achava que a minha mãe era pequena, submissa e inútil. E o meu pai era grande, forte, e eu brigava com meu pai, então. Então, no meu modelo familiar, ok? Então, vamos lá. No meu modelo familiar, ou seja, só mamãe e papai, eu me coloquei no meio com um lugar onde eu era maior que a mamãe e tão grande que mamãe era menor e eu brigava com o papai. Dentro desse modelo, eu queria salvar ali a mamãe, então eu brigava com o papai. Então, olha só como é que está tudo fora do lugar. O que acontecia, então? Eu entrava dentro de um arquétipo. São 3 arquétipos comuns de acontecer diante aos modelos familiares. Quais são os arquétipos que a gente pode entrar? Um arquétipo do herói, / Salvador, que foi o que eu entrei. O outro arquétipo, o arquétipo 2, é o arquétipo da vítima. E o arquétipo 3 é o arquétipo do vilão. Tá? Então, esses 3 arquétipos ficam variando entre si, mas, por exemplo, eu entrei ali, nesse arquétipo, eu entrei para ser o herói, para salvar, papai era o vilão, mamãe era a vítima. Viu como é que se posicionou ali? Então, ou seja, vamos dizer que eu tenho uma mãe narcisista, ela pode ser o vilão, o papai ser o herói e eu ser a vítima.
Onde que você está dentro do modelo familiar? Então, isso é uma coisa também, anotem aí, nesse trabalho que vocês estão fazendo de mamãe e papai, como que isso tem funcionado aí dentro. Quando eu estava, por exemplo, eu entrei no papel do herói, então eu só era salvadora, eu estava salvando mamãe do papai. Quando eu vou, fujo de casa e tal, e começo a buscar meu caminho, então sempre assim eu levei isso para o mundo. Então eu era o herói. E a princípio todo o meu movimento de querer ajudar os outros, de fazer as coisas pelos outros, estava associado ao meu modelo de herói. Que enquanto eu não curei isso dentro de mim, essas feridas, para eu ser pequena diante do papai e da mamãe, para eu ser um adulto saudável, a minha criança tem que encontrar esse lugar. Porque senão o que acontecia, que era comum, eu estava sempre dando para o outro. Por quê? O ato de dar, eu estou dando, porque eu estou ajudando o outro, estava alimentando o meu arquétipo do herói. E o que é o ato de eu dar sempre para o outro? É um ato de arrogância, de superioridade, de herói. Olha o que está escrito lá atrás desse movimento. Eu sou herói, eu defendi mamãe de papai, então aqui eu sou foda, eu posso dar para todo mundo, eu estou dando para todo mundo as coisas e tal, e como é que eu sou boa para dar? Então, sempre dentro dessa relação, que é a relação do dar e a relação do receber, ela tem que estar em equilíbrio. Então, eu tive que trabalhar isso dentro de mim, porque o meu herói ficava o tempo inteiro só no lugar de dar, e não posso receber. E hoje, quando, por exemplo, estou fazendo essa mentoria para vocês, e eu não estou cobrando dinheiro de vocês. Então, se vocês pensarem a quantidade de tempo que eu estou dedicando, se vocês não se dedicarem a algum acordo comigo, vocês ficam numa dívida, numa balança. Se eu ficar nesse trabalho como sendo uma heroína, eu volto para o meu arquétipo anterior. Então, eu fiz um acordo com vocês em termos de troca de movimento, de ação, de compromisso, de ações que vocês vão fazer ao longo do tempo, ao absorver o conhecimento e passar para alguém, cuidar de alguém e multiplicar, para a balança ficar justa, de alguma forma, certo? O que não é justo é só eu fazer, o outro receber e não fazer. A Max deu uma aula para mim agora. Aí eu não fiz a parte do trabalho que a Max sugeriu. Então, ou seja, não fez para você e nem fez para o outro. Então, a nossa balança vai ficar desequilibrada. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, a pergunta aí, qual papel você faz dentro do seu modelo? Qual que é o modelo do papai? Qual que é o modelo da mamãe? Tá? Então, eu estou no nível de equilíbrio com isso. Agora, uma coisa muito importante que eu gostaria que vocês investigassem também, ok? Com relação a isso diante do papai e da mamãe, o que é comum de acontecer é que algum falta um amor, fica faltando aquele, a gente fica com esse sentimento de vazio maior. E diante desse sentimento, tem uma outra regra, anotem aí que essa é uma outra regra do nosso sistema familiar. Nós nos tornamos obcecados por aquele que nos nega o amor. Então, anota, nós nos tornamos obcecados por aqueles que nos negam o amor. Quem negou o amor para você? Foi o papai ou foi a mamãe? Ou pode ter sido os dois. Meu caso, foi os dois. E ao se sentir obcecado na busca disso, a nossa obsessão vai se transformar na busca disso no nosso companheiro, nos nossos relacionamentos. Então, eu preciso curar esse caminho ao entender, então, de repente, foi o meu pai que me negou o amor, e eu fiquei obcecada por ele. Que modelo que eu assumi nessa obsessão? Eu quis fazer tudo perfeito, tudo maravilhoso, para meu pai me amar e me reconhecer, sabe? O que eu quis fazer para poder assumir um lugar diante desse modelo que eu pudesse inconscientemente ter o amor. E daí tem muitas armadilhas que a gente pode cair se eu não consigo entender que tipo de obsessão eu tive, porque a obsessão que me faltou, do amor que me foi negado, eu vou transferir para os meus relacionamentos, seja relacionamentos íntimos, sejam relacionamentos profissionais, eu vou transferir para os meus relacionamentos.
Então, é isso que vai acontecer. A obsessão, nessa obsessão, eu vou procurar o quê? Ser reconhecida, pertencer, ser notada. Então, é claro que, às vezes, por uma obsessão, e para ser notada e se chamar atenção, dependendo do modelo. Por exemplo, Max, eu assumi o modelo do herói. Então, eu fui lá foda para fazer. Tem outros que assumiram o modelo da vítima. Aí o modelo da vítima, então, pode se drogar, ficar perdido na vida, caído. O outro pode ter assumido o modelo do vilão. E o modelo do vilão está sempre procurando repetir em relacionamentos a mesma maldade que faltou ali, né, que teve no relacionamento, e está fazendo isso com o companheiro, porque, de alguma forma, eu pego uma pessoa, eu traio ela, eu largo, sabe? Eu faço ela ficar humilhada, sei lá, eu posso assumir um comportamento também na minha própria vida, com relação a esse espaço que eu acabo sendo vilã comigo mesma, sabe? De me destruir, sabe? De ser má comigo, de não me dar um lugar de reconhecimento, não me dar um lugar de poder pessoal. Então, isso é um outro ponto importante para, nessa avaliação que a gente está fechando do papai e da mamãe, esses dois elementos tão importantes para a gente poder trabalhar a negação do papai, o que é, a negação da mamãe, o que é. E na lei do equilíbrio, do dar e receber, como é que está a minha vida? Como é que eu estou dando para o outro? Eu dou primeiro para receber depois. E um dos elementos muito importantes que é que eu tenho que fazer para depois receber. Então, assim, mas o meu marido não é carinhoso comigo. Por exemplo, meu marido não é atencioso, não faz as coisas para mim. Essa fala tem o quê embutido nela, gente? Ela não tem aí um tom. Então, eu não tenho que olhar para onde está o meu marido, eu tenho que olhar onde está essa carência dentro de mim. Aonde que está ali a transferência daquilo que eu estou fazendo? E aí a solução para isso vem na segunda regra desse movimento. Eu faço primeiro. Eu vou lá e dou carinho. Eu vou lá e dou atenção. Eu vou lá e faço a minha parte. Então, lembrando que para a balança do equilíbrio, nesse movimento do dar e do receber, eu sou a primeira que dou, aprendo a dar, para abrir campo para receber. Receber até elogio, gente. Um dia eu fui começar uma reunião com uma pessoa, que eu ia fazer um negócio com ela. Aí, era o que eu vi na câmera, eu falei, nossa, como você é bonita. Nossa, bonita. Não, imagina, de jeito nenhum, são seus olhos. Eu falei, não, estou falando que você é bonita, não são meus olhos são bonitos também. Estou falando que você é bonita. Não, imagina isso, imagina. O que significa isso? A pessoa não está pronta para receber um elogio. E se ela não está pronta para receber um elogio, ok? Então, aqui tem um desequilíbrio dentro da balança dela, sistêmica dela está em desarmonia. E se a nossa sistêmica está em desarmonia, olha quantas áreas da nossa vida ficam travadas, certo? Se eu não tomo a mamãe e tomo o papai para eu crescer como adulto e fazer as minhas próprias escolhas a partir dessas heranças aqui do que eu recebi desse lugar. Tudo isso, então, para que eu possa definitivamente receber aqui o meu maior lugar de poder, que o meu lugar de poder está em... Mais uma vez aqui. Isso é tudo que eu estou apanhando aqui, mas eu vou ficar melhor nisso. Esse daqui é o nosso objetivo. Então, qual que é o nosso objetivo nesse movimento? Quando eu tomo a mamãe, como eu tomo o papai, eu me torno uma pessoa honrada e digna com aqueles 8 elementos abertos para a minha vida fluir, e dessa forma, eu que sou um ser das estrelas, posso manifestar a luz divina do eu sou aqui na Terra. E assim eu atrair e criar e co-criar o universo à minha volta. Porque senão eu fico usando todo o potencial para atrair relacionamentos abusivos, dor, vitimismo, sofrimento, miséria, sabe? Eu fico doença,
todos os elementos que eu vivi lá no meu passado, se eles não foram por mim reconhecidos, para eu poder fazer aquela cura naquele lugar, e eu poder crescer através do autoconhecimento e do reconhecimento pessoal, eu não consigo manifestar minha luz. Eu gostaria de conduzir vocês a um lugar real, e esse lugar real, que é esse lugar de co-criar, de falar, opa, agora eu não estou criando a minha vida no modelo da minha infância ferida, das minhas dores. Eu estou criando a minha vida, eu sou um co-criador, no modelo real daquilo que eu realmente quero como pessoa, como uma luz divina que eu sou, para manifestar a divindade que é parte do eu sou aqui na Terra. Eu só posso fazer isso se eu tomar mamãe e o papai, se eu respeitar as 3 leis da Terra, de pertencimento, de hierarquia e de equilíbrio, e se eu entrar diante dessas leis com esse sentimento, sabe, justo e honesto, para que eu possa realmente manifestar minha luz. A pessoa largou tudo, foi para um ashram fazer meditação, só quer saber da vida espiritual, mas negou o pai, negou a mãe, desculpa, ela não teve evolução espiritual a partir desse elemento. Ela tem uma fantasia de evolução, não é real, porque existem leis que não podemos burlar. Exemplo, se eu não respirar, meu corpo vai morrer, certo? Então, tem leis do corpo reais que precisam ser respeitadas. Esse é o princípio do poder da riqueza dentro de nós, da nossa abundância, para a gente poder crescer a partir dessa tomada do papai e da mamãe. Eu quero saber se alguém quer perguntar alguma coisa. Estou vendo aqui o chat, tá? Eu não amamentei no peito, então aí tem um amor interrompido, certo? Então, ou seja, isso são os pontos que é para poder sentir que lugar que você está. Está no lugar do herói, está no lugar da vítima. E se reneguei ao pai até na vida adulta? Então, Tati, se você renegou o pai até na vida adulta, ainda está nesse lugar. Então, esses 4 elementos que eu disse que são as consequências da negação do pai, isso vai estar influenciando na sua vida e nos seus relacionamentos com os homens e com as pessoas de autoridade. Entendeu? Não, diz respeito a nós, né? As 3 leis. A minha vida está fluindo ou está travando? Muito bem, gente. Quem está com a mão levantada, eu vou dar... pode abrir o microfone, Andréia, para poder fazer a sua pergunta. Eu vou dar aqui um espaço, tá, gente? Tem um tempo aqui para gente, para cada um. Talvez não dê para todo mundo. Vamos ver quem que quer fazer a sua pergunta. Andréia, você levantou Oi, a mão. Max. Pode fazer. Sim, tudo bem? Tudo bem, querida? Boa noite. Então, eu queria saber para quando a pessoa amamenta demais, porque assim, na minha infância, eu amamentei até os meus 2 anos e meio. Qual que é a dependência emocional nesse caso? Então, primeiro, esse demais, né? Eu não sei o quanto foi demais. Às vezes, a amamentação a longo prazo depende da intenção do que estava a mãe nesse momento. Uhum. Então, ou seja, se você tomou a mãe, tomou a vida, e se a mãe tinha uma dependência, se foi criado um elo de dependência, do qual você acaba buscando que alguém te nutra o tempo inteiro, aí você vai avaliar. Porque, na verdade, se a intenção do que estava ali envolvida era uma intenção de apego, eu já peguei algumas mães que não queriam desamamentar o filho, por vários motivos. Queriam, eu quero ele mais perto de mim, eu quero ele aqui, ele é meu, ele tem que estar aqui no meu colo. E algumas mães que eu já ajudei, era mais delas do que a criança já queria estar andando, porque quando você libera o peito, a criança tem mais, ela desenvolve mais. Se ela fica muito tempo, tem crianças que mamam até 5 anos, 7 anos, sabe, que eu já vi assim, e cria um elo de dependência muito grande. Então, ela já não necessita mais daquele alimento. Aquilo ali pode ter um elemento de dependência maior que está dependendo da nutrição do outro. Então, aí, André, seria interessante ver qual o modelo que a sua mãe esteve e o que você representava dentro do relacionamento.
Então, por exemplo, eu já vi dentro de Entendi. relacionamentos a mãe tão apegada à criança que não tinha lugar para o homem, para o marido entrar, e ficava pegadinha ali e era uma bengala a criança. Então, criava-se um elo de codependência, sabe? Na relação entre os Uhum. dois. Certo. Ah, não. Então, no caso, eu acho que foi esse mesmo, porque a minha mãe já tinha minha irmã, então ela teve aí um problema, né, com a minha irmã, então ela se apegou a mim. Então, acho que foi esse caso. Então, aí, e às vezes acontece isso, quando a mãe fica apegada, tá com um filho ali, com o outro ali, é quase que um alento para ela própria, entende? Aí a Sim. criança acaba se sentindo um pouco usada naquele lugar, porque a criança sente tudo, gente, o bebê sente tudo, tudo que está acontecendo. Então, assim, quando a mãe tá, nossa, mas eu não vou tirar daqui, ele não vai ser mais meu, não, mas ele não é seu, ele é um ser, ele Uhum. está com você, e se cria relações de dependências de níveis profundos, tá bom? Tá, joia. Obrigada, viu? Viu? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Max, Eu estou lendo aqui o chat enquanto eu estou esperando, tá? Pode falar. no meu caso, assim, eu amamentei a minha mais velha 15 dias e não, a minha mais nova 15 dias e a minha mais velha uma semana, por conta de um problema no leite que eu tenho, descobriu lá um hormônio que fazia mal para os bebês, enfim, eu tive que parar de amamentar. Na primeira eu achei ótimo, não confesso, não vou mentir, estava num estado depressivo, enfim. E já Quando isso que eu ia falar, exatamente, porque todas as questões com leite, que aí pode dar uma série de justificativa. E a gente vai lá atrás e vai entender que tem elementos daquela mãe com a própria mãe, com a própria nutrição dela com a mãe, e como que ela está podendo nutrir ou não aquela criança, entendeu? eu não amamentei. Eu Então, fiquei em aí, UTI, é, fiquei então na aí UTI quando eu nasci, então eu não amamentei. Agora, a segunda minha filha, o fato de eu ter que parar de amamentar, para mim foi é como se fosse uma penitência. Tipo assim, você está pagando pelo fato de que você gostou de não amamentar a primeira, entendeu? você já disse tudo, você já percebeu o que você disse? Você mesmo já criou a penitência, entendeu? Então aí você vai olhar no modelo de alimentação do seu amor interrompido com a sua mãe, ficou um modelo registrado em você que criou um campo para criar o amor interrompido com a primeira filha, e já na segunda, você querendo resolver o elemento de culpa, criou o mesmo padrão de repetição, mas ficou ali, agora você está sendo castigada. Então, quem é castigado é a vítima. Então, agora você vai avaliar também, no seu modelo familiar, né? A gente colocou papai, mamãe e o filho. Então, ou seja, no meu caso, como eu disse, papai era o vilão, mamãe era a vítima. Então, eu fui o herói no meio e defendi a mamãe do papai. Então, isso me causou vários transtornos, certo? Que se eu não tivesse curado isso, eu não estaria aqui hoje como um excelente terapeuta que eu sou. Eu, sim, acho que eu sou excelente, não só pelas técnicas e conhecimento que eu tenho, mas por ter usado isso na minha própria vida e feito várias transformações e transmutações interiores, de transcendência. Então, eu considero esse sucesso, muito desse sucesso que eu acabei de mostrar para vocês ali, tanto o meu sucesso financeiro, a minha autoconfiança, o meu espaço, todos aqueles 8 lugares foi depois que eu tomei papai e mamãe. Antes de eu tomar papai e mamãe, eu bati muito a cabeça, porque não é fácil, ainda mais quem tinha tantos traumas, com dores, com violência, né? Eu ia para o hospital com o braço quebrado, que a minha mãe tinha metido pau em mim, aí na cabeça eu fazia assim com o braço, aí quebrava o braço, era o pai fazendo esse tipo de ação física, de abuso físico também, a mãe fazendo abuso psicológico. Então, é claro, gente, que eu também, ao trazer esse conhecimento para vocês, eu sei que tem um processo, e é esse processo que nessa mentoria eu estou convidando vocês. É claro que eu não posso cuidar de vocês pessoalmente, certo? Porque a gente está numa mentoria aberta, livre, mas eu estou dando passos terapêuticos, passos importantes, que se você fizer cada passo desse, dando esse espaço, esse tempo, esse olhar, eu acredito que nessa condução eu consigo já mostrar um caminho para dentro do coração de vocês, entendeu? Mais alguma pergunta?
E sobre a frase, quando eu iniciei a jornada, eu tinha uma frase. E agora, quando eu olho para essa frase, assim, já não é mais a mesma coisa que eu sinto. É normal? Isso pode trocar? Como que é que eu ajo em relação a isso? Então, as frases ainda a gente está trabalhando sobre elas. Eu não permiti que ninguém trocasse frase, permitir no sentido assim, não era permitido dentro do trabalho, porque eu estou trabalhando com o inconsciente. E agora a gente está fazendo o movimento da mamãe e do papai. Hoje eu queria completar isso dentro do trabalho com vocês, já é elemento que está juntando os dois. E aí, já respondendo uma pergunta que está aqui no chat, que uma pessoa me fez, eu vou sugerir, claro que eu vou sugerir exercício específico para tomar a mamãe e o papai. Então, por exemplo, isso já vai ser no nosso próximo encontro. Nós já vamos falar, ouvir um pouco desse movimento. Eu pretendo no próximo encontro dar uma abertura para poder sentir, para eu começar a fazer as práticas desse lugar importante. Eu não vou conseguir fazer umas constelações com cada um de vocês. Então, mas eu posso fazer com uma pessoa e todos entrarem dentro do campo sincrônico desse, sabe? Então, de repente, no decorrer do movimento, vou perguntar quem se candidata, e dos que se candidatarem eu vou sortear para poder ser a pessoa, elemento, para que a gente possa fazer essa dinâmica e os outros vão dentro do campo junto a essa dinâmica de liberação, ok? A Ângela pergunta, estou me amadurecendo cada vez mais nessa jornada, para ser ainda mais glorioso meu encontro físico com você. Ah, que maravilha, Ângela. Deixa eu ver aqui. Nossa, a Tati diz que faz tanto sentido agora a relação ao pai e a autoridade em minha vida e na relação ao trabalho. Que incrível! E como melhorar isso? Então, Tati, é por isso que a gente está aí fazendo justamente esse movimento. Olha, agora vocês têm mais um trabalho para fazer. Então, primeira coisa, qual que é a nota grande lá? Lei do pertencimento, lei da hierarquia e lei do equilíbrio. São 3 leis que ninguém pode fugir disso. Sua vida não vai fluir financeiramente ou emocionalmente de saúde se você não obedecer essa lei. Acabou. É da terra. Não tem jeito. Acabou? Não tem jeito. Tipo, você chega num lugar, você pertence aonde, meu filho? Qual que é o seu CPF? Quem que é seus pais, meu filho? O que você está fazendo aqui? Você quer o quê? Você vai me dar alguma coisa, não é assim, gente? É uma lei, né? Eu tenho que chegar num lugar e falar, eu sou lá de Minas. Mas quem é seu pai, sua mãe? Meu pai, minha mãe é esse. O que você quer? Eu quero um sorvete, então me dá o dinheiro. É isso, entendeu? Essa é uma lei. Acontece assim. Então, eu já fui muito revoltada com leis. Então, por isso que no meu processo, fazer as pazes aí foi um desafio tanto, né? Aí você vai descobrindo essa lei, vai sobre o modelo de família, dentro de tudo que a gente falou aqui, aonde que você está nesse modelo de família, sabe? Que lugar que você está nesse processo, o herói, a vítima, certo? A vítima tem sempre ali um ódio embutido dentro dela, porque a vítima, ela acaba ficando ali, mas tem uma coisa de raiva lá dentro. Então, a vítima não é só a vitimazinha. Então, todos os lugares são perigosos e danosos porque são modelos repetindo a negação. É por isso. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Alguma pergunta? Como agir com os pais hoje, depois desses ensinamentos? A Jéssica pergunta. Que te causaram tanta dor emocional na infância. Então, aí, Jéssica, exatamente. Essas dores que eles causaram são as dores que ficaram aqui na minha criança. E hoje eu tomo meu pai, eu tomo a minha mãe, e eu me coloco no lugar de criança perto a eles, porque aí a primeira coisa que eu paro é de julgar. Deu o que deu para dar, do jeito que tinha para dar, como tinha para dar. E sempre as pessoas me perguntam muito, porque como eu lido com casos de abuso, né? E na minha família foram 3 irmãs abusadas, eu e mais 2, isso gerou muitas dores, e como eu sou mais velha, eu fui buscando aí todo um caminho de cura para esse caminho, para esse lugar, porque uma coisa é certa, tanto meu pai, como teve o abuso, e como meu tio, que fez o estupro quando eu tinha 12 anos. Então, eu fui abusada, foi um tipo de coisa, e o estupro, outro. Então, nesse caminho, para eu conseguir acessar esse lugar, eu tive que incluir essas pessoas no meu coração.
Então, incluir essas pessoas no meu coração não significa incluir na minha vida todo dia eu estar convivendo, tá, gente? Mas porque se eu nego, inclusive o cara que me estuprou, o jeito que ele fez e tudo que eu passei ali, se eu não encontrar um lugar no meu coração para ressignificar isso, para incluir nesse lugar, esse espaço, eu vou ser refém disso o resto da minha vida. Então, a forma que eu tenho de me libertar é incluir esses elementos dentro do meu coração. Eles aqui, eu consegui olhar para isso, e eu só posso olhar para isso hoje, que eu sou uma adulta, né? Lá na criança eu sofri, hoje que eu sou adulta, eu olhar para esses elementos, para esses sentimentos, e eu tomar a decisão de, como adulta, cuidar da minha criança e fazer esse elemento de recuperação. E aí eu posso decidir, inclusive, morar longe, nem conviver tanto com a pessoa. Claro que eu posso fazer isso, com toda tranquilidade, desde que eu tenha feito a inclusão. E isso é um caminho de amor. Por quê? É aceitar aquele lugar. Esse aqui faz parte da minha história. Esse cara aconteceu aqui na minha vida. Ele está aqui dentro do meu coração. Isso foi uma situação que eu passei, do qual trouxe várias dores, e as dores me deram a oportunidade de ter conhecimento, principalmente o perdão. Aprendeu a perdoar? Não consigo perdoar aquele cara, eu quero matar ele. Pronto, eu presa na mesma coisa. Então, quanto tempo você vai levar para se perdoar ou para perdoar as pessoas dentro do caminho que te causaram dor? Que lugar, qual que é o modelo que você está vivendo aí nisso? A Jaque Luz mamou até 4 anos de idade, passou bem do tempo. Então, aí, como é que ficou essa relação depois disso, né? Max, perdi minha mãe com 3 anos e não convivi com meu pai. Quem me criou foi minha irmã, embora meu pai financeiramente foi presente. Então, a sua irmã é sua irmã, ela não é sua mãe, né? Então, ela não pode estar no lugar, mas, obviamente, a sua irmã mais velha tem o lugar da irmã mais velha. E o lugar da sua mãe está lá, mesmo ela tendo morrido. Quando a minha mãe morreu, quando você tinha 3 anos, Crisvane, então você vai precisar de trabalhar aí também o sentimento de culpa e de responsabilidade por a mãe ter morrido. Então aí vai entrar num processo onde você precisa tomar a mãe, tomar esse lugar, porque senão é como se... Lembra que a mãe é o sentido da vida? É como se você tivesse tirado a vida. Então, muitas crianças que têm até 3 anos de idade, que perdem a mãe, é o primeiro campo mais sério, até 3 anos de idade, que a criança perde a mãe, existe inconscientemente uma tentativa de transferência nesse sentido de responsabilidade, do tipo, eu fui culpada dessa morte de alguma forma e sente um vazio muito grande. Então, aí é resgatar essa mãe, porque esse vazio pode vir também com raiva da mãe ter ido embora, a mãe ter abandonado, e resgatar essa mãe porque ela só saiu do corpo físico e ela, então, continua sendo a sua mãe, e ela entrar aqui dentro do seu coração e ter esse lugar para ela, do mesmo jeito, encontrar o lugar do pai. Então, eu aconselho que agora, nesse trabalho aí, ainda vai lá no fundo para poder entender que modelo você está fazendo na sua vida para replicar esses elementos do que passaram aqui, entendeu? A vida, a Letícia fala da vida com caos nos relacionamentos, é claro, porque então a gente vai olhar lá atrás, por isso que não tem jeito de eu ficar aqui fazendo um encontro com vocês, de cocriar, vamos trazer abundância, se eu não for na raiz, que a gente vai ficar só perdendo tempo aqui, sentindo um bem-estar na hora que está fazendo, mas não tem de fato. Eu quero que vocês façam de fato, entendeu? E de fato a gente precisa olhar para isso. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Max, o amor nada tem a ver com a honra, não é? O amor nada tem a ver com a honra, não é? O amor, ele é um amor primeiro dentro do coração, porque essas 3 leis que eu disse são chamadas as leis do amor. Olha que doido. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. A tua mãe te deu a vida, o teu pai te deu a vida. Então, pronto, qual que é o equilíbrio que você tem que fazer agora? Já está aí no núcleo, ele já te deu a vida. Você, como alma, não ia conseguir estar aqui sem um corpo. O corpo é essa possibilidade de você manifestar aqui. Então, eles já deram isso. Honrar não tem a ver com a obrigação de amar. Não sei se foi isso que a Adriana quis dizer exatamente, não, eu tenho obrigação. Honrar significa, eu tomo para mim o meu lugar,
absorvo aqui esse poder e faço melhor dos que os que vieram, um pouco melhor, e nem é também a coisa, eu faço melhor, eu quero fazer melhor que meu pai, melhor que a minha mãe, pronto, tem arrogância, ferrou, gente, não flui de novo. Com arrogância, com julgamento, não flui. Eu estou falando da tua vida fluir, é fluir na humildade. Então, o que eu faço? Não, eu vou fazer um pouquinho melhor que a mamãe fez. Um pouquinho melhor que o papai fez, com a bênção do papai e da mamãe. Então, esse lugar é um lugar de amor. E ser honrado nesse sentido. É honrado de medo, de cabeça baixa, eu tenho que fazer o que meu pai quer. Não, isso a igreja criou, isso não é honra no nosso entendimento, tá? Preciso amar a minha mãe. O amor não pode ser uma obrigação. Então, quando eu estou falando lá das leis, se as leis do amor são 3 leis, quais são as leis do amor? São 3 leis que estão ali dentro. Você aceita que você pertence a essa família. Você respeita a hierarquia de quem veio antes. E você entra no fluxo do equilíbrio entre dar e receber, isso já é amor. Porque as pessoas falam, tem que amar. Ó, quando eu estava fazendo meu jogo de pedras, eu coloquei a pedra do meu pai, não sei que aí quem conhece, porque dentro do nosso trabalho aqui, a gente faz um trabalho também que faz um jogo com 64 pedras, que ajuda a arrumar a cabeça e serve para fazer reprogramação energética e tudo. Então, eu tinha a pedra do meu pai. Na primeira vez que eu coloquei a pedra do meu pai, eu coloquei Pai, amar verdadeiramente. Cara, essa pedra não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Porque não é só colocar um valor. Eu não conseguia amar meu pai verdadeiramente. Cara, antes eu tinha que aceitar ele. Aí eu botei o verbo aceitar primeiro e trabalhei a pai e aceitar verdadeiramente. Depois eu coloquei, então, que eu coloquei aceitar, eu coloquei perdoar. Para depois eu colocar conviver. Entende? Então, eu ainda não tenho o verbo amar no meu pai, na pedra do meu pai. Mas eu aprendi o pertencimento à família, a hierarquia, o equilíbrio, me coloquei pequena, me coloquei no colo, como esse lugar, e assumi o meu espaço do que tinha e cresci. Então, às vezes, ele liga para mim e fala, oi, filho, eu te amo. Aí eu fico ouvindo aquilo e falo, tá bom, pai. Esse é o amor, eu sou obrigada. Não, obrigado, porque o amor é um sentimento. Então, se eu estou falando as 3 leis, são as leis do amor. Então, não dá para negociar. São sentimentos que, aos poucos, fazendo as 3 leis, isso já é um amor. Já é uma forma de amar, tá? Meu pai era totalmente egoísta e isso gerou sentimento de abandono. Então, meu pai também, totalmente egoísta. Então, sendo ele egoísta, como é que isso ficou em modelo com você? Por isso que a gente está trabalhando os modelos que pertencem a gente do que a gente está repetindo. Então, se você está no abandono, ficou com sentimento de abandono, então, no papel, o seu pai era o vilão, a sua mãe era a heroína e você é a vítima. É importante que esses 3 papéis sejam reconhecidos nesse trabalho que vocês estão fazendo. Tati fala, tenho muita dificuldade em ter um bom relacionamento com meu pai. Até morando junto deles, eu me sentia sozinha, quando minhas irmãs se casaram. Meu complexo, que complexo, mas quero trabalhar isso. Aí a Tati, você ainda mora com teu pai? Não sei se você está dizendo isso, né? Porque, assim, gente, é muito importante... Não moro mais. Não mora, né? Então, o sentimento está dentro de você. E é muito importante que a gente tenha o nosso lugar de adulto, né? Tem que levantar uma planta debaixo de uma mangueira, não nasce uma outra mangueira, certo? Então, a mangueira é o seu pai e sua mãe. Nasceu você, que é o fruto, debaixo ali deles não pode crescer. Você precisa de ter o seu espaço. E para você ter o seu espaço crescer e multiplicar, que é esse convite que eu estou fazendo, é importante que esses modelos que a gente repete inconscientemente sejam trabalhados nessa linha do amor, tá? E diz muito mais respeito a você, sabe, Tati? No sentido de quê? De tomar o pai, ser pequenininha diante dele, respeitar o que ele deu conta de fazer, e às vezes é isso, o outro não vai conseguir passar daquela página e tá tudo bem. Você tem que lidar mais com o modelo e com o reflexo disso dentro do seu coração do que com ele próprio. O ele próprio é só assim, gratidão, valeu! Entendi.
E aí a questão, damos conta de estar nesse lugar ou vamos ficar criança ferida, querendo que o meu marido, ou não marido, né? Tipo, não consigo ter ninguém no relacionamento, ou vivo o inferno no meu relacionamento, porque eu estou lá repetindo, eu estou presa na dinâmica da sistêmica familiar. Então, como é que eu posso mandar informações para uma matriz divina, me trazer o que eu quero por direito, que é aquilo que eu mostrei ali? Imagina, quando eu tomo mamãe e papai, olha os 8 elementos que eu mostrei que é de direito a gente tomar. Não é muito forte isso? É muito poderoso, né? Só de você querer olhar para isso, Tati, já com esse respeito, sabe, com esse olhar e estar com essa disposição, a gente já começa a avançar muito, do que falar, não quero mais olhar para isso, não quero saber. Sim, é importante conhecer isso, né? E trabalhar para desenvolver, ser uma melhor. Para ficar em paz com isso, porque a paz é dentro de mim. Entendeu? Porque se você tem um pai perverso ou uma mãe narcisista, um pai egoísta, ele vai ter a própria história dele, dentro do caminho dele, e isso vai acontecer de alguma forma. Lá, uma história do desenvolvimento dele, você não tem nem que desejar, nem que fazer nada com relação a isso. Se você puder ajudar teu pai, você vai ajudar, mas não tem obrigação de fazer isso. Sabe? De, eu vou lá e vou consertar a vida do meu pai, vou fazer ele pensar diferente. Não. Ah, meu pai está lá, precisa de recurso, eu posso ajudar ele? Eu ajudo. Eu mando um recurso financeiro para ele todo mês. Às vezes minha irmã fala, você manda muito. Eu falo, não, mas não me atrapalha o que eu mando, não. Eu estou mandando lá para ele. Então, o quê? A lei do dar, ele me deu a vida. Tudo que viver foi de oportunidade. E eu posso fazer isso a partir do momento em que eu cresço, como consciência espiritual que sou, assumo como adulta que sou hoje, as feridas e abraço a minha criança. São os três, né? Você vê que a gente fala os três, tem muito a ver os três, as 3 leis, o pai, a mãe, a trindade é isso, o pai, a mãe e o filho. A gente encontrar esse ponto de equilíbrio. Isso faz parte já da nossa riqueza. Eu quero ser rico. Eu quero que todo mundo seja rico, porque a riqueza faz parte da nossa vida, riqueza mensurável e riqueza imensurável. Eu, para ajudar vocês a terem riquezas mensuráveis, carro, casa, dinheiro e tudo mais, que eu posso ajudar a fazer isso, eu preciso que vocês acessem as suas riquezas imensuráveis. Por isso eu estou passando num caminho tão profundo. Mais alguma pergunta? Muito bem, Tati. Max, eu tenho que identificar o arquétipo do pai, da mãe e meu, sendo que cada um é diferente e cada um está em um lugar? Sim, cada um vai estar num lugar. Essa é a dinâmica da família, tá? Então, porque pai, mãe... Ah, pode estar invertido. Ah, eu virei o pai... Ah, aconteceu alguma coisa que eu virei a pessoa, eu virei o pai e a mãe do meu pai e da minha mãe. Às vezes eu leio um mapa gestacional que está assim, eu falo, nossa, já desde a barriga o feto estava lá e o pai e a mãe estavam brigando entre eles, que nem olhava para a criança já estava sentindo carente, depois eles já botavam tudo no peso dela, botava tudo no colo da criança, sabe? Colocava caraminhola na cabeça da criança. Às vezes são situações muito delicadas, e que o outro não está no lugar. E depois a gente tem que fazer uma sistêmica para colocar cada um no seu lugar. Sabe? Porque como a minha mãe tinha ficado no lugar de submissa, e eu fiquei no lugar de grande, e como eu fugi de casa com 17 anos para não matar meu pai, né? Eu deixei um bilhete. Quando eu falo fugir de casa, gente, eu pulei a janela. Deixei um bilhete, fugi. Então, fugir de casa, literalmente, não é fugir assim, fui estudar fora com aquela segunda intenção de fugir de casa, ou outros casam, me casei, engravidei para fugir de casa, né? Não, eu fugi literalmente. E eu passei aí 2 anos que eles passaram sem notícia minha, certo? Eu vou voltar a fazer contato, eu já tinha 20 anos. Aí teve uma conversa com a minha mãe que ela falou assim, mas você me abandonou com aquele homem. Eu te abandonei com aquele homem. Mamãe, você é mamãe, eu sou pequena. Ele era o seu marido. Você quer me fazer sentir culpada por eu ter te abandonado? Só para vocês entenderem que isso são os emaranhamentos familiares, entendeu? Que às vezes, que cada um para entrar no seu lugar, é preciso, às vezes, ter uma mudança. Às vezes a mudança dói, porque você está mudando aquele lugar para entrar. Eu preciso entrar nesse espaço aqui agora. Ela custou para entender isso. E eu falei para ela, eu fugi de casa
porque senão meu destino seria pior, para buscar soluções para mim, para o meu coração, para que eu depois pudesse devolver isso para a família, como eu fiz. Foi o melhor, eu podia ter saído de casa, entrado nas drogas, ter caído no submundo e ter virado uma bandida. Não era difícil, poderia, não poderia? Eu fui estudar filosofia, teosofia, fui buscar, no meio de toda a dor, uma solução, senão eu ia me matar. Então, eu tinha isso, ou eu ia me matar, ou eu ia achar uma resposta. E se eu procurasse e não achasse a resposta, eu ia me matar. Então, mãezinha, você que veio primeiro, né? Você que tinha que estar me protegendo. Você que tinha que cuidar de mim. Então, esses lugares do abandono, da vítima, porque dentro de nós, esses espaços oscilam, tá? Então, ou seja, no momento em que eu fui o herói entre o meu pai vilão e minha mãe vítima, certo? Como a gente está trabalhando esse modelo dentro de nós, é como se a gente tivesse assim, ó, aqui está o filho, mamãe está no ombro direito, papai no ombro esquerdo. Então, será que eu sou mais herói no mundo para as outras pessoas e fico balançando entre esses dois pontos? Também, será que em algum momento me ponho sobre vítima e ponho o meu marido de vilão, porque o vilão era o meu pai, e eu estou transferindo para o meu pai, para o meu marido, a visão que eu tinha do meu pai, diante daquilo eu me vejo vítima, para que eu mesma tenha que vir como herói e tentar defender a mim daquela pessoa? Por isso que esse exercício de olhar essa dinâmica, ele é um exercício muito profundo, muito poderoso. Em julho eu vou abrir uma turma aqui de detox, que vai ser um retiro, a gente vai fazer uma constelação maravilhosa. São só 12 vagas, que eu acho que, antes de eu abrir o negócio para o povo, já tinha muita gente na pré-reserva, mas quem de vocês aí, eu vou abrir amanhã o que sobrou de vaga, porque já tinha muita gente querendo, como eu disse, já estava na pré-reserva desde o último retiro. De repente, é uma oportunidade da gente estar juntos aí e poder trabalhar essas limpezas, porque a gente vai trabalhar muito essas questões emocionais desses lugares dentro da constelação, né? É uma possibilidade. Max... Ô, Max, posso fazer esse retiro sem... Não entendi. Pode fazer... Eu não levantei a mão. Ah, o que você perguntou? Não entendi. Posso fazer retiro sem o quê? Sem fazer o mapa gestacional. Ah, são 2 retiros, tá? Tem um retiro de imersão para o mapa gestacional, que esse é um tratamento. Aí esse, no máximo, 5 pessoas, e esse é um tipo de retiro. Esse outro que eu estou abrindo é um detox. Então, ele é para 12 pessoas. Então, ele não depende do mapa gestacional, não tem nada a ver com o mapa. A gente vai trabalhar limpeza do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental e do corpo astral. Então, são 2 trabalhos diferentes, tá bom? Então, esse está todo mundo liberado para poder vir. É porque o retiro de imersão é um tratamento direcionado. Então, eu gosto de ler o mapa primeiro para poder dizer, olha, aí depois que eu acerto ali no mapa o problema, não gosto que me fala nada, primeiro eu gosto de falar, aqui eu vi qual que é, para fazer o diagnóstico, é nessa energia, a pessoa identifica, aí eu falo, então esse caminho aqui, o que tem aqui é para uma reprogramação, para uma regestação. Então, já é mais direcionado. Esse detox, não. Esse detox, ele já é geral, inclusive para quem já fez reprogramação energética, ele é justamente para você poder limpar os seus corpos, conectar com você. É um detox maravilhoso. Essa constelação das inteligências é muito rica, é um trabalho maravilhoso que eu fiz aqui, que eu estou falando agora, que é a Aline Luz, que está aí com a gente. Deixa eu ver aqui. Quando você percebe que o seu pai foi ausente, assim satisfazendo as vontades da mãe narcisista, abusiva, agressiva, essa ausência não seria porque ele também adoeceu com o abuso dela? Então, equilíbrio. Olha só, aqui, esse texto, por exemplo, ele é um texto de julgamento, tá? O que é julgamento? Julgamento é superioridade. Então, a gente precisa olhar isso tudo com muito carinho. Olha só, a mãe narcisista, e quando eu fico falando a mãe narcisista, abusiva, agressiva, esse lugar, e o pai foi ausente porque ele não aguentou a mãe, o abuso da mãe, eu ponho a mãe num lugar de vilã, ponho o pai no lugar de vítima, então sobrou para você o lugar do herói. Então, você fica tentando proteger o pai da mãe, sabe? Porque a mãe está nesse lugar
E aí esse lugar acaba colocando você sem permissão de ter coisas para você, porque você tem que estar dando para o outro, fazendo para o outro, mas aí não senta o seu espaço. Não é esse caminho que a gente vai trabalhar, tá bom? Equilíbrio. Não sei qual que é o seu nome, mas aí vamos lá, não é nesse caminho. A gente vai trabalhar no outro caminho de aceitar aquele lugar que a mãe estava ali e a gente evitar de trazer todos esses elementos, porque eles podem ter o tom de julgamento. E quando eles vêm num tom de julgamento, ele vai colocar você num tom de arrogância. Aí já vem o desequilíbrio. Aí você já ficou grande. Eu sou grande, minha mãe é doente, meu pai é doente. Se você é grande, sua mãe é doente, seu pai é doente, pronto. Para as leis sistêmicas, você não tem permissão de fluir em abundância na sua vida. Isso vai refletir ou na saúde, ou no relacionamento, no dinheiro, ou em todas as áreas. Ficou claro? Ah, é a Amanda. Obrigada, Amanda. Então, é isso, gente. Respondi a pergunta de todo mundo, né? Já são 9h30. Deixa eu ver isso daqui. Opa, já são 9h40. Ó, tem mais uma mensagem. A última foi assim por muito tempo. Olha, muito bem. E a gente precisa fechar isso agora para quebrar esse movimento, para poder assumir a linda flor que você veio para ser. Ok? Muito bem, gente. Eu agradeço a vocês nesse momento agora do nosso encontro. Vocês têm mais elementos para poder trabalhar o trabalho, e no domingo que vem a gente se encontra novamente. Deixa eu ver, tem uma última pergunta aqui. Necessariamente tem que haver um vilão? Não consigo identificar isso no meu caso. Esses faz parte dos arquétipos comuns. Yanê, você achou a vítima e o herói? Se você achou a vítima e o herói, porque você vai achar o vilão também, pode ter certeza. Gostaria de estar no detox. Muito bem, pode estar. Obrigado pelo tempo e conhecimento. Um beijo grande para todos vocês e até domingo que vem, com a bênção do Pai Céu e da Mãe Terra.